Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, onde estaremos falando sobre o nosso compromisso com Deus. Lucas 14, 26 e 27. Não, a partir do 25 a 27. Lucas 14. Amém? O texto diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Vamos orar nesta hora. Senhor, aí está a tua palavra, Deus. Fala, Senhor Deus, a tua igreja, Deus. Coloca, Deus, em minha boca a tua palavra, Deus, para que a igreja possa, Deus, ouvir aquilo que o Senhor deseja, Deus. Fala, Deus, a teu povo nesta manhã aqui reunido, Senhor. Nós choramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus, ele revela com muita clareza os requisitos necessários a quem deseja se tornar seu discípulo. Porque para ser discípulo de Jesus tem algumas condicionantes. Observe que o versículo diz: se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque muitas vezes, queridos irmãos, as pessoas se levantam contra o nosso ministério, contra nós, e muitas vezes nós mesmos nos levantamos contra o ministério que Deus colocou em nossa vida. Muitas vezes o nosso coração diz assim: olha, não é necessário, meu irmão, você está na igreja, não é necessário você participar dos trabalhos, você pode ser crente em casa, pode ir na igreja uma vez ou outra, né? Então é indispensável amar ao Senhor muito mais do que amar ao pai, a mãe, a filhas e os irmãos, e muitas vezes amar até a sua própria vida, porque às vezes o nosso coração deseja algo que não agrada a Deus. Então precisamos também carregar a nossa cruz. É preciso carregar, que representa, a cruz representa a renúncia da nossa vontade. Porque o que é a minha cruz? A minha cruz é tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, que satisfaz a minha carne. É cruz, porque é pesado, porque satisfazer os desejos da carne é bom, é leve, mas você dizer não aos desejos, à sua vontade, é mais difícil. Então, resumindo, para me tornar discípulo de Cristo, ele exige de mim compromisso com Ele, compromisso com a sua obra, compromisso com o ministério, compromisso com a casa. Então, o que é compromisso? É um acordo firmado, não segundo a minha vontade, mas segundo as cláusulas de Deus. Esse é o meu compromisso com Deus. Então, está firmado aqui. E no dia que eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, eu assinei esse compromisso. Então, o compromisso é dever assumido com alguém, nesse caso, com o Senhor. Compromisso, meus irmãos, é pacto. Compromisso é aliança. E nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança não pode ser quebrada. Então, o compromisso com Deus é algo indispensável a nós. O nosso compromisso é algo indispensável. Então, nós cristãos precisamos demonstrar no viver e em nossa caminhada. Então, eu preciso demonstrar o meu compromisso com Deus no meu viver, na minha caminhada. Então, Jesus, ele exige isso. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus, é preciso fazer a vontade dele, não a minha, não o meu desejo. Então, quando honramos nosso compromisso com Deus, demonstramos que reconhecemos a majestade dele.
se eu estou honrando o meu compromisso com Ele, eu estou dizendo, Senhor, eu sou, a sua majestade sobre minha vida, o meu reino é o seu. Então demonstramos de que reconhecemos essa majestade dele, reconhecemos sobre nós, então, a supremacia de Cristo, porque eu digo assim, ele é supremo sobre mim, então eu me submeto a ele. É preciso se submeter à vontade dele. Então, como sabemos se temos compromisso com Deus? Como eu posso saber que eu estou comprometido com Ele? O nosso compromisso com Deus se revela através de 3 atitudes, que eu vou falar diante de tantas, mas nessa manhã eu vou falar sobre 3 atitudes que demonstram o meu compromisso com Deus. A primeira atitude, compromisso com a sua palavra. Quando eu tenho compromisso com a palavra de Deus, eu tenho compromisso com Ele, eu obedeço. Então, Salmo 119, versículo 96 diz, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Então, quando eu tenho compromisso com Deus, eu medito na palavra dele todos os dias. É isso que o salmista está falando aqui. Quem tem compromisso com Deus, medita na palavra dele. E meditar não é só ler, não. É ler e refletir. E internalizar dentro do coração. O salmista declara seu amor pela palavra. Ele diz que ama. É preciso amar. E quando a gente ama, aqueles irmãos, observe, a gente faz tudo para agradar o outro, faz tudo para agradar. Geralmente quem ama é assim, ama, faz algo para agradar. Então eu preciso, se eu amo o meu Deus, eu preciso agradá-lo. Então esse amor é expresso por meio da meditação diária na verdade sagrada, e é algo que produz crescimento espiritual. Então quando eu medito nessa palavra, eu cresço espiritualmente, eu vou crescendo cada dia. Por quê? Porque ela produz crescimento, porque a palavra, meus irmãos, ela é viva. Essa palavra aqui, ela é viva, não é uma palavra morta. Quando nós abrimos ela e nós lemos, ela faz algo diferente dentro de nós. Então ela nos modifica. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que compromisso com Deus é algo indispensável a nós cristãos. Se queremos ter uma vida consagrada ao Senhor, então quando honramos o nosso compromisso com Deus, demonstramos que reconhecemos a majestade. Então eu honro a Ele, a majestade dele está em mim. Eu demonstro isso com a minha atitude. Como? Obedecendo, fazendo aquilo que Ele determina, cumprindo os ditames dele. Então, eu quero dizer que nessa manhã que o salmista ele expressa esse amor por meio da meditação diária. Ele medita todos os dias. Então, se você ama o Senhor, medite na palavra dele todos os dias. Então, a atitude de Jesus no deserto, quando tentado pelo diabo, meus irmãos, é um exemplo maravilhoso de alguém que conhecia e amava as Escrituras. Jesus conhecia, porque não é só conhecer, é que o diabo conhece essa palavra aqui. O diabo conhece, mas ele não ama essa palavra. Aí é diferente. Jesus conhecia e amava. Então precisamos conhecer e amar. E nós amamos essa palavra como? Quando nós obedecemos ela. Então, queridos irmãos, Jesus resistiu firmemente aos convites do tentador para pecar com uma poderosa expressão. O que é que Jesus diz? Está escrito. Foi com essa expressão, está escrito na palavra. Com isso ele resistiu. Então o nosso compromisso com Deus está diretamente ligado ao nosso compromisso com a sua palavra. Então se eu não tenho compromisso com essa palavra, eu não tenho compromisso com Deus. Então não posso dizer que sou comprometido com Deus se eu não me comprometi com a palavra dele. Eu quero dizer que isso inclui não apenas a leitura e meditação, mas principalmente a submissão, a obediência e aos princípios e mandamentos manifestados nele. Então é preciso se submeter, Às vezes não adianta eu dizer que eu amo a Deus, mas eu não me submeto à constituição dele. E é isso aqui, é a palavra dele. É isso aqui, a gente precisa mostrar através dessa palavra. Então, queridos irmãos, Jesus não somente conhecia a palavra de Deus, mas ele se submetia. Observe que Jesus ele não precisava de se batizar.
Jesus não tinha necessidade de descer as águas batismais, porque o batismo é um sinal de arrependimento. O batismo, o sinal do batismo é isso aí. Eu me arrependo dos meus pecados, por isso eu preciso ser batizado, né? Então, Jesus não tinha do que se arrepender mas Jesus, ele amou e obedeceu a palavra em tudo. Obedeceu em todas as questões. Então, queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus não somente conhecia, mas ele se submetia. Então, eu quero te dizer nessa manhã: se submeta a essa palavra, se submeta, né? Então, a segunda atitude que revela que eu tenho um compromisso com Deus, que eu queria falar nessa manhã, é o meu compromisso com a obra de Deus. Está difícil, compromisso com a obra de Deus. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E desculpe eu dizer aos irmãos, tem muita gente fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Não está nem aí, como aquela música, estou nem aí, né? Não está nem aí para a obra. Então, como eu posso dizer que tenho compromisso com Deus se não tenho compromisso com a sua obra? Como eu posso dizer que tenho compromisso com Deus se não tenho compromisso com os cultos da sua igreja? Como eu posso dizer que eu tenho compromisso com Deus se eu não tenho compromisso com o ministério? Como eu posso dizer que tenho compromisso com Deus se eu não tenho compromisso com o dom que Deus me deu? Então, se não tenho compromisso que Ele mandou fazer com o seu ID, não tenho compromisso com o ID, não tenho compromisso com o que Ele mandou fazer, então cristão sem compromisso com a obra de Deus, na igreja dos nossos dias é mais comum do que parlamentar envolvido no lava-jato sendo investigado, é mais comum. Existe mais crente, meus irmãos, descomprometido com a obra de Deus do que político corrupto. A igreja está cheia de gente que não tem compromisso nenhum, não está nem aí para o que aconteça na igreja, não está nem aí com a obra de Deus. Observe, a irmã Maura ela caiu lá na casa dela, ela não vinha para a igreja. Os irmãos acham que ela não veio, não avisou o pastor, não ligou, não disse nada? Ela ligou de vez, pastor, domingo eu não posso estar na igreja, que eu caí. Eu estou com o joelho aqui e o médico me disse que eu não posso descer nem subir escada, por isso eu não vou, mas no próximo domingo eu estou lá. Tem que ter compromisso, meu irmão, tem que ter envolvimento, tem que, dar satisfação. Nós estamos aqui, nós temos a obrigação de dar satisfação ao outro. Se eu não venho para a igreja, eu preciso informar, irmãos, olha, domingo eu não vou estar. E se por acaso for algo urgente, eu tenho que ligar para a irmã Maura, que é a minha vice, irmã, eu não vou poder ir para o culto, porque eu tive um problema, e ela aí chega aqui e avisou, o pastor avisou que não pode vir. Não é eu dizer assim, eu não posso ir, deixa lá. Não é o diácono não pode vir dizer, deixa lá, não tem problema nenhum. Não é o irmão não poder ir dizer assim, não, deixa para lá, não vou não. Nós temos compromisso. É preciso ter compromisso. O seu ministério foi Deus que te deu. Foi Deus que te chamou. Então o Senhor já havia dito ao profeta, há milhares de anos atrás, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E muitas vezes temos buscado maldição para a nossa vida, temos feito a obra de qualquer forma, e muitas vezes não temos nem feito, alguns nem faz. Né? Então, queridos irmãos, cristãos que submetem sua responsabilidade na obra de Deus, de qualquer forma, está, sabe onde? No radar negativo de Deus. Quando a gente faz de qualquer forma, nós estamos no radar negativo de Deus. Deus diz, olha, aquele não tem compromisso comigo. Eu quero dizer uma coisa, Jesus ele virá buscar a igreja dele, e cristão comprometido não vai subir, cristão comprometido não vai para o céu, vai continuar aqui, vai ficar na grande tribulação, vai sofrer. Eu quero dizer que compromisso com Deus exige compromisso com a obra dele, exige compromisso com a casa dele, exige compromisso com a palavra dele, exige compromisso com o ministério, exige compromisso com o culto, porque esse culto aqui é do Senhor. Nós estamos aqui adorando a Ele. Esse dia é tirado para adoração a Deus, e muitos não estão nem preocupados em vir ou não vir, tanto faz como tanto fez, queridos irmãos.
Eclesiastes 9:10, de tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obras. Então, o lugar de fazer é aqui. É aqui que nós temos que fazer a obra de Deus. Lá no céu nós não vamos fazer a obra de Deus, e nós fomos chamados para fazer a obra dele. Então o compromisso é a marca registrada do crente, meus irmãos. O meu compromisso é a minha marca registrada. É como se fosse o selo de qualidade. É como se eu tivesse o selo de qualidade. Esse é comprometido, esse não é. Esse não é. Então cada um tem uma marca. E qual é a sua marca? Você tem uma marca de comprometido ou de descomprometido? Você tem uma marca de quem leva a obra de Deus a sério, ou de quem não leva a obra de Deus a sério, ou de quem não está nem aí, estou nem aí. Então, que marca eu tenho? Qual é a marca que está na minha vida? Né? Então, é comum as pessoas aceitarem facilmente convite para ir para uma festa. Muito fácil. Ir para um almoço, um passeio, qualquer outra atividade recreativa, é muito fácil. Alguém chegar para você e dizer assim: olha, ô Edson, domingo, rapaz, vai ter um almoço lá em casa. Só que vai começar 10 horas da noite. Depois, não vou nem poder ir para a igreja. Não, eu aviso na igreja que não vou. Né? É muito comum isso. É muito comum. Mas eu quero dizer, querido, mas quando o assunto é relacionado à obra de Deus, não temos a mesma disponibilidade. É preciso ter disponibilidade para a obra de Deus. Foi por isso, minha irmã, que eu disse que a escola bíblica tendeu para isso, porque demonstrou isso. Nós falamos nessa manhã, hoje e amanhã, para falar sobre isso. Deus, ele tirou esse dia para falar sobre isso, sobre compromisso. De manhã já falou sobre isso. Então, queridos irmãos, inventaram desculpas e colocaram tudo em cima da obra de Deus. Eu devo dizer o quê? O que é que eu devo dizer? Pois não é para ele o nosso trabalho, ele é o mero espectador. Muitas vezes nós achamos que Deus é um mero espectador, e Deus não é um mero espectador, não. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor aqui. E Ele não está aqui só como espectador, não. Então, se você deseja demonstrar compromisso com Deus, tenha compromisso com a obra dele. Não faça nada relaxadamente. Porque se eu for pegar a Bíblia, domingo, né? Domingo tem culto. Aí passo a semana toda, não me preocupo em preparar mensagem, fazer esboço, nem nada. Domingo eu vou abrir um texto aqui, vou ler e vou pregar. Mas não é a mesma coisa. Eu não me dediquei, Deus me falou a semana toda sobre isso. E chegou aqui, interessante, chegou aqui na escola bíblica dominical, Deus, a mesma coisa falando. Então Deus quer falar a essa igreja sobre compromisso, meus irmãos. Aí eu não digo que essa mensagem é para você, não. Eu digo que essa mensagem é para mim. É para cada um de nós. É para todos nós. Precisamos nos comprometer. Então, se você já deseja demonstrar compromisso com Deus, tenha compromisso com o culto, com a obra dele. Então, ter compromisso com a obra de Deus inclui orar pelos líderes, orar pelos irmãos, orar pelo pastor, pelo projeto, pelos ministérios, inclui tudo isso, e é preciso ter compromisso com isso. Então, contribuir tanto com a mão de obra, quanto com os seus recursos para a expansão do reino de Deus. É preciso contribuir com o reino, contribuir com esta obra, com oração, com dízimo, com oferta, com trabalho, com tudo. Nós precisamos nos dar o máximo, meus irmãos. Eu quero dizer que os apóstolos eram tão comprometidos com a obra de Deus, que morreram por causa da obra. Morreram por causa da obra. Todos eles. Não foi um nem dois, não. Paulo também, João também morreu por causa da obra, porque João estava preso lá em Patmos. Ele não morreu da mesma forma, morreu de velho na ilha, mas ele estava preso por causa da obra, por causa da palavra. Ele foi preso por causa da palavra que ele pregava, e os outros que morreram de forma mais atroz também. E nós, queridos irmãos, não temos dado nem 10% da nossa vida a Deus, e Deus só quer 10%, Ele não quer mais do que isso da minha vida, não. Edson, eu quero 10% da sua semana. Valdo, eu quero 10% da sua semana. Bonfim, eu quero 10%. Zenildo, eu quero 10%. Jorge, eu quero só 10%. Maura, Deus só quer 10%. Sueli, Deus quer 10%. Milton, Deus quer 10%. Deus só quer 10% de mim e de você. E às vezes a gente não dá nem 1%, nós não damos nada, né, Luciano? Às vezes não damos nada.
É preciso dar no mínimo 10%, queridos irmãos. A terceira e última atitude que revela que eu tenho compromisso com Deus é meu compromisso com a igreja. Quando eu tenho compromisso com a igreja, eu demonstro que eu tenho compromisso com Deus. Observe Salmo 84:10, diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. Olha o que o salmista fala. Vale mais, um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Diz assim: olha, você vai viver só, ou você escolhe viver só um dia na casa de Deus, ou 1000 dias em outro lugar. Diz assim: eu prefiro viver um dia só, e pode me tirar. Mas é 1000, não, mas eu quero um só. Ele fala isso. Eu quero um só. Então, quer dizer, é impressionante o número de pessoas que acham que para ser cristão não é mais necessário ir à igreja ou ser da igreja, porque eu sou a igreja, não precisa não. Mas o salmista fala diferente. O salmista nos dá uma outra conotação. Então pensam que a intimidade com Deus está desligada do relacionamento no templo. A sua intimidade com Deus não está desligada da sua intimidade com os irmãos. O que é que Deus diz? Não adianta você dizer que você ama a Deus a quem você não vê, de quem você dizer não amar o seu irmão a quem você vê. E aqui é onde a gente vê a necessidade do outro. Aqui é onde nós compartilhamos com o outro. Então, queridos irmãos, é um horrível engano esse. Eu quero dizer que escolher seguir pelo caminho do salmista diz: prefiro estar na casa de Deus e desfrutar da comunhão com os irmãos. O salmista fala isso. É bom estar na casa de Deus, meus irmãos, e desfrutar. Então, estar na casa de Deus é estar na casa do Pai. É como o Bonfim disse, ele disse que lá no culto, ele faz o culto, mas não é como está aqui. É diferente. Os irmãos sabem, todos nós sabemos disso. Quando nós não viemos para cá, a gente faz até o nosso culto doméstico em casa, lê a Bíblia, medita e ora, mas não é igual, está faltando algo, falta essa comunhão. Então o salmista demonstra profunda alegria. O salmista, de fato, ele é convidado para ir à casa do Senhor, ele diz: alegrei-me. Alegrei, dá alegria, é motivo de alegria. É motivo de felicidade estar neste lugar. É motivo de alegria. Então, nosso compromisso com Deus exige que tenhamos compromisso com a casa dele. Exige que tenhamos compromisso com essa casa. Então, ele é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Não pode, como a professora Edna falou de manhã, não existe movimento da mão se estiver fora do corpo. Não foi isso que você falou? Então não existe, o braço tem que estar no corpo. Então aqui é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. É preciso estar juntos, meus irmãos. Ao longo da nossa vida de ministério, o Senhor Jesus Cristo está continuamente no templo. Ele está continuamente. Então, após a ascensão do Senhor Jesus, os apóstolos manifestaram essa rotina, Atos 5:42, era uma rotina deles. Diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não cessavam no templo e nas casas. Observe que compromisso com Deus exige compromisso com a igreja, meus irmãos. É preciso comprometer com essa obra. Então, não há como desvencilhar uma coisa da outra. Não tem como desvencilhar: olha, você é crente em casa. Agora, não existe essa possibilidade. Sozinho uma brasa, se você tira da fogueira uma brasa, ela vai morrer. Ela vai se apagar. Ela precisa estar aqui. Tem uma chama de fogo espiritual aqui nesse lugar. É o fogo do Espírito Santo. Então, nosso compromisso com Deus é demonstrado pelo compromisso com a palavra dele, com a obra e com a igreja. Eu preciso ter compromisso com a obra de Deus. Então, há uma tentativa maligna, de promover o desligamento entre essas coisas. É uma tentativa maligna. O objetivo do diabo é esse, para colocar na cabeça das pessoas: você não precisa ir para a igreja para ser crente, não. Ele não quer, por quê? Porque aqui você tem comunhão, aqui você vive experiência, aqui você vive o amor de Deus. Então afirmamos que podemos ter compromisso com Deus, desvencilhar dessas 3 atitudes. Então, querido irmão, é um engano. Entendo que compromisso é o comportamento mais importante na vida do cristão.
O meu compromisso é o meu comportamento mais importante. Meus queridos irmãos, no entanto, compromisso, infelizmente, não é uma palavra popular nos dias de hoje. A gente vê que muita gente não tem compromisso. Muitos maridos não têm compromisso com a família. Muitos pais não têm compromisso com os filhos. Muitos filhos não têm compromisso com os pais. Então, no entanto, compromisso infelizmente não é popular hoje por causa disso. Observe que vivemos numa sociedade descartável, onde as coisas se desfazem muito fácil. Quantos maridos chega, tem um pastor mesmo, um amigo nosso, né, que algumas pessoas, amigo nosso, ele sentou na cama de um lado, a mulher do outro, ele disse: olha, nosso casamento acaba aqui, pastor. Nosso casamento acaba aqui, viu? A mulher disse: como? Foi algo descartável. Quantas pessoas têm acabado o relacionamento assim, dessa forma? Marido chega em casa e diz à mulher: ó, acabou o nosso casamento. Eu estou indo embora, arrumo minhas coisas. Né, queridos irmãos? Então, é na atitude, como uma triste verificação, que muitos cristãos têm vivido um cristianismo descartável. Muitos dizem assim: não vou mais para a igreja não, como se a igreja não tivesse nenhuma importância na sua vida, onde a igreja tem um papel preponderante. Na minha vida mesmo sempre teve, e eu estou dizendo aqui na vida dos irmãos. Eu quero dizer que assim praticam um falso evangelho, um evangelho de descartável. Então, de forma explícita, estão contra a obra do Senhor, mas sem perceber, mas estão se levantando contra. Então dizem que creem, mas vivem como se Deus não existisse. Não estou nem aí para Deus, porque imagine alguém que sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã, faz parte dessa igreja, é membro dessa igreja, e nessa hora está em casa, porque resolveu não vir para a igreja por nenhum motivo, porque não estava afim de vir para a igreja. Essa pessoa realmente acha importante a obra de Deus? Queridos, uma religiosidade sem compromisso, sem vida, sem testemunho cristão, é uma religiosidade sem compromisso. Eu quero dizer que, porque não falar sem Deus, eu falo até sem Deus. Alguém que não tem compromisso com a obra dele, não tem compromisso com ele. Apocalipse 3,16 diz assim: porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E serão assim os mornos, porque o frio é aquele que está no mundo. O crente quente somos nós que estamos aqui adorando a Ele, e o morno é aquele que não está nem aí para a obra dele, não está preocupado com Ele. Se alguém aqui tem necessidade de uma oração, se alguém aqui tem alguma necessidade, então comumente notamos no meio evangélico atual que muitos querem estar envolvidos, mas poucos querem estar comprometidos. Muitos querem estar envolvidos, mas pouco comprometidos. Então, querido irmão, você está disposto a ser cristão comprometido ou envolvido? O que é que eu sou? Eu sou comprometido ou envolvido? Então nós precisamos ver, né? Então, queridos irmãos, existem duas classes de obreiros na igreja: os envolvidos e os comprometidos. Em todas as igrejas, aqui na Ebenezer também, tem pessoas envolvidas e tem pessoas comprometidas. Então, o envolvido é aquele que entrou no Evangelho, envolvido. E o comprometido é aquele que o Evangelho entrou no coração dele, que ele vive baseado nesta palavra. Então, comprometer-se é amar a Deus acima de toda e qualquer circunstância, priorizá-lo acima de tudo. Eu quero dizer que, acima de tudo, sejamos mais comprometidos com o ministério, envolvido com o coral, envolvido com o louvor, envolvido com a igreja, envolvido com tudo, com a construção, envolvido com tudo, meus irmãos. Sejamos envolvidos ou comprometidos? Sejamos envolvidos ou comprometidos? Amém, sejamos comprometidos. Amém? Que nós sejamos comprometidos com essa obra, com esse ministério, com o ministério que Deus te deu. Deus deu um ministério a cada um aqui. Você tem um ministério. E não deixe, não faça de qualquer jeito, não faça de vez em quando é na sua cabeça, quando é na telha, como dizem, né? Hoje eu vou para a igreja. Não, hoje eu não vou não.
Hoje eu vou para a praia, domingo de manhã, está falando sol, sábado não teve sol, eu não pude ir para a praia sábado, eu vou domingo. E a igreja, não precisa ir para a igreja não. Sejamos comprometidos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta manhã, Pai. Agradecer, Deus, porque a palavra de hoje, Deus, falou ao nosso coração sobre compromisso com o Teu Evangelho, Deus. Desde a escola bíblica dominical, Deus, o Senhor vem falando, Deus, sobre o nosso compromisso, Pai. Que essa palavra, Deus, possa ser, Deus, introduzida nas nossas mentes e corações, Pai. E que nós, Deus, possamos, Deus, nos comprometer com a obra a qual o Senhor nos chamou. Não permite, Deus, que essa igreja seja uma igreja, Deus, de pessoas, Deus, que não estão preocupadas com o crescimento do Teu reino neste lugar, Pai. Mas que sejam de pessoas, Deus, comprometidas, pessoas que vão colocar a sua vida, acima do Seu Evangelho, acima da sua própria vida, Pai. Que nós sejamos assim, Deus, pessoas que colocamos a Tua palavra em primeiro lugar. Que nós possamos, Deus, o Seu Evangelho, Deus, possa ter a primazia na nossa vida. Primeiro o Senhor, segundo o Senhor e terceiro o Senhor na nossa vida. Abençoa, Deus, cada família aqui representada. Toma cada lar aqui nas Tuas mãos, Deus. Nesta hora, Deus, também te peço, Deus, visita os Teus filhos que não puderam estar aqui, Deus. Alguns não puderam estar aqui, Deus, por compromissos que realmente, Deus, não houve possibilidade, Deus. Mas aqueles, Senhor Deus, que não vieram porque não quiseram, porque resolveram não vir e não tinha uma causa justa, Deus, que o Senhor possa, Deus, falar ao coração dele, Deus, que eles possam entender, Deus, a importância deles nesse ministério, Deus, nessa igreja, nesta obra, neste lugar, Pai. Obrigado, Deus, por essa manhã. Sei com o passar do dia, Deus, com a tarde e a noite, Deus, que o Senhor possa nos conduzir, Deus, nosso dia, que tudo que nós viemos a falar, Deus, seja para a Tua honra e a Tua glória. Nos abençoa e nos guarda. Te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe a todos.